Ok, gente. Na quarta-feira retrasada, nós começamos um novo tipo de salmo. Nessa viagem que nós temos feito, nos salmos de exaltação à lei, os salmos messiânicos, e na quarta-feira passada nós começamos um outro tipo de salmo, que nós denominamos salmos de vitória. Então, existem realmente alguns salmos que enfatizam, que colocam isso no foco, né? Focam a vitória do salmista, a vitória do povo de Deus, enfim, a vitória daquele que é de Jesus. E na quarta-feira retrasada, nós associamos, através do Salmo 11, nós associamos vitória com confiança e dependência. E Davi nos dá uma lição, não é? Lá no Salmo 11, Davi nos dá uma grande lição aí de dependência e de confiança. Por isso ele tinha vitória. Davi foi um rei vitorioso, um rei segundo o coração de Deus, que colocava toda a sua vida, que colocava toda a sua confiança, que colocava toda a sua dependência, apesar de ser homem, cheio de erros, cheio de dificuldades, como nós, homem finito como somos nós, no sentido genérico. Mas Davi foi um rei segundo o coração de Deus. E ele, nesse Salmo 11, ele nos dá aí uma lavada, não é? Ele nos dá uma grande lição sobre a dependência e confiança. E aí nós associamos vitória com dependência e confiança. Sem confiança e sem dependência, não existe vitória. Não existe como não depender de Deus e não confiar em Deus e ter vitória. Da perspectiva de Deus, claro, não é? Então, nós vimos isto na quarta-feira retrasada. Quando quiseram dizer para Davi, olha, você está frito em óleo já, você está perdido, estamos perdidos. Vamos fugir, vamos longe, vamos para longe, vamos sair do ambiente, vamos sair de cena. E Davi reagiu, não é? Ele diz ali: como vocês estão dizendo à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte, porque eis aí os ímpios armando seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. E aí ele diz: olha, se nós fizermos isso, os nossos fundamentos se esvaem, são destruídos, como ele diz no verso 3. Ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então, Davi, ele já começa aí nos dando uma lição de que, para experimentar vitórias, há necessidade de viver ambiente, clima de dependência de Deus e de confiança em Deus. A dependência e a confiança mostram fé madura. E a fé madura é quem nos impulsiona para frente e para cima. Então, nós vimos isto na quarta-feira retrasada. Eu não quero fazer mais desdobramentos, tá? Mas só recordar para a gente essa relação entre vitória e dependência e confiança. E o argumento que Davi usou é muito legal. Se nós fizermos isso, os nossos fundamentos estariam destruídos. Que fundamentos? Os fundamentos da realidade de Deus, os fundamentos de que nós fomos chamados, os fundamentos de que é Deus quem nos segura com sua mão, o fundamento de que é Deus quem nos guia, quem nos protege, quem dá o tom da vitória, dá o tom da batalha, dá o tom do tempo. Então, todo esse fundamento vai embora. Eu vou estar apenas confiando em mim mesmo. E hoje, eu gostaria de
no Salmo 27, que eu vou pedir que você abra ali, no Salmo 27, nós vamos ver ali algumas condutas que tornam o homem vitorioso. Algumas condutas, não é? Ele nos dá algumas dicas ali. Então, eu quero adiantar para você que nós vamos ver 3. A primeira conduta, um destemor aflorado. A pessoa não tinha medo. O não ter medo reflete fé e confiança de que Deus está na frente. Faz sentido. Então, uma das condutas da pessoa, das posturas das pessoas vitoriosas, é que existe um destemor aflorado. A segunda conduta é um desejo intenso de estar próximo de Deus. E uma terceira conduta é ser reconhecedor da vulnerabilidade, da fragilidade humana. Porque talvez alguém pode dizer, não, eu sou destemido, eu não tenho medo de nada, e nunca tem medo de nada, né? Como se nós não tivéssemos medo de nada sempre. Às vezes a gente tem medo de algumas coisas. Nós somos frágeis. Davi era frágil. Então, ele é reconhecedor dessa vulnerabilidade. Então, são 3 posturas importantes aí que mostram condutas vitoriosas. Então, é isso que nós vamos ver. Tá? Então, nós vamos ler o Salmo 27 agora, até o versículo 14, e você já fique em mente com essas 3 condutas. Destemor, desejo de estar próximo de Deus, esse desejo intenso de estar próximo de Deus, e, ao mesmo tempo, ser reconhecedor de fragilidade, de vulnerabilidade. Tá bom? Vamos ler o texto, então? Você já está com a Bíblia aberta aí, não está? O texto diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele já começa assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo, meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei. Ouve, ó Senhor, a minha voz e clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade, não me entregues aos caprichos dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade.
Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se no seu coração. Espere, pois, no Senhor. Belo, belo salmo. Salmo 27 é um dos mais belos do saltério, que já começa com destaque. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Só isso aí, só esse versículo 1, já nos impulsiona para frente. Mesmo que aconteçam as adversidades. Como ele diz ali no versículo 2 e 3, quando ele fala, quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. A vida para Davi não foi fácil, nunca foi fácil. Mesmo nos tempos em que ele era um pastorzinho de ovelhas, que ele precisava lutar com leões para defender as suas ovelhas. Ele mesmo chegou a dizer isso. Eu lutei até com leões, com o argumento que ele usou para ser-lhe permitido lutar contra Golias. Fiquem tranquilos, eu lutei com leões já, então a vida nunca foi fácil para Davi. Mesmo depois que ele foi ungido, mesmo depois que ele foi considerado, ele foi ungido por Deus, mesmo antes de Saul morrer. O rei ainda era Saul, mas ele já tinha sido ungido por Deus. E a vida não foi fácil. Saul atrás dele o tempo todo. E depois que Saul morreu e que ele foi levantado como rei, a vida também nunca foi fácil. Ele sempre estava em batalhas. Batalha é batalha, né, gente? É bem diferente das batalhas que nós temos hoje. Hoje você não vê ninguém com espada, com couraça, com capacete na rua. Davi vivia assim. Era uma vida de lutas, sempre foi. E depois, contra o seu próprio filho, enfim. Davi experimentou muitas lutas, muitas aflições. Aliás, foi isso que garantiu para Davi o ter tanta confiança como tinha. E o ter tanta fé, tanta dependência como tinha. Que ele estava acostumado a lutar. Então, ele está dizendo, olha, quando os malfeitores vierem para me destruir, eles é que serão destruídos. E ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. O contexto disso é de luta. Então, nós podemos aplicar facilmente à nossa vida, que a nossa vida também não é fácil. Não é mesmo? A sua não é fácil. Cada um de nós tem o seu espinho na carne, vamos dizer assim, usando essa ideia, essa palavra de Paulo, né? Cada um de nós tem o seu ponto nevrálgico, tem o seu calcanhar de Aquiles. E por isso nós podemos estar enquadrados aqui nesse texto. E mesmo assim, aí a gente volta para o capítulo 1, desculpa, para o versículo 1, e a gente pega a lição que Davi já começa nos dando. Quem que é a minha luz e a minha salvação? Quem que é a minha fortaleza? No Salmo 46:10, nós vemos aí um texto que sempre 46:10 não, por enquanto não, mas o 46, logo no versículo 1, quando o salmista diz ali que não é Davi, são os filhos de Coré ou Corá, diz ali, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, esse salmo, com esse início,
se identifica muito com essas situações de adversidades que são reais, foram reais para Davi, foram reais para os filhos de Coré, foram reais para o povo de Deus em todos os tempos. E isso era tão forte que no Salmo 46 ele diz lá, ele continua dizendo: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e a sua fúria, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então, ele mostra aí uma situação de lutas e aflições que são colocadas aí sobre uma linguagem poética, como eles consideram, são os malfeitores, são os opressores, são os inimigos, são os exércitos, são os montes que se transtornam, as águas que tumultuam e espumejam, enfim, são, são metáforas para problemas da vida. E ele diz isso aqui no Salmo 27, logo depois de dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Terei medo de todas essas coisas aqui? Terei medo de todos essas metáforas que nós usamos, que foram usadas pelo salmista aqui e que são usadas para caracterizar todos os problemas? Não, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Então, esse destemor de Davi não é por conta do fato que ele não tinha problema. Porque talvez alguém pode dizer, mas também era um rei, não tinha problema nenhum. Tinha sim, e muito problema. Sempre teve. A questão é que Davi tinha uma convicção muito, muito forte de quem é o seu Deus. E essa convicção de Davi tem a ver com as vitórias que ele tinha a partir dos problemas que ele vivia. Então, ele tinha experiência tinha problemas e via que Deus dava vitórias. Conseguia vitória sendo um pequeno, tinha vitória até com um leão, e ele via onde? Ele via Deus agindo, ele via Deus trabalhando. Por isso, quando ele fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, é porque ele já tinha experiência de ter visto quanto Deus tinha sido realmente a sua luz e a sua salvação. Então, Davi, ele conhecia bem o seu Deus. Então, essa conduta vitoriosa tem a ver com esse destemor, mas esse destemor tem a ver com convicção de quem é o seu Deus, de quem é o Deus de Davi. No meio de tantos problemas que ele tinha. Ele diz, o Senhor é a minha luz. Essa expressão, o Senhor é a minha luz, é sinônimo de bem-estar. No Salmo 97, versículo 11, ele diz assim, a luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. A luz não é a luz física, porque Deus é espírito, mas o conforto que Deus dá. Esse bem-estar, essa minha luz, o Senhor é a minha luz, é aquele que nos provê bem-estar, confiança, dependência e vitória. Então, esse é um salmo de vitória de primeira. O Senhor é a minha luz, ele diz que o Senhor é a sua salvação, é Deus quem o liberta, e ele experimentou situações onde só Deus. Porque se nós não formos colocados em situações que só Deus, nós vamos achar que nós é que conseguimos vitória. Agora, quando nós estamos nos defrontando com um inimigo tão forte, não necessariamente como ele enfrentava, existem vários inimigos, às vezes nós mesmos, que nós não somos capazes de dobrar e somos vitoriosos, nós ficamos com a convicção de que
Só Deus. Só Deus para nos dar vitória. E quando nós recebemos a vitória, a gente pode dizer, Senhor, o Senhor foi presente. Porque eu não conseguiria isto, eu não conseguiria essa vitória, eu não conseguiria essa performance, eu não conseguiria ter essa vitória que eu tanto preciso. E ele diz também que o Senhor é a minha fortaleza. É a minha fortaleza. É aquele Salmo 46, no versículo 1 e 2, não é? 1, 2 e 3. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por isso é que no versículo 11, agora sim, aliás, no versículo 10 do Salmo 46, agora sim, ele diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Percebe? Essa convicção que Davi tinha, embora o Salmo 46 não seja de Davi, mas a convicção dos filhos de Coré ou de Corá podem ser canalizadas para a convicção de Davi. Por isso que, diante de todos os problemas, diante de todas as situações de conflito, Davi pode dizer assim: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. E por isso, de quem que eu terei medo? Por isso é que essa primeira conduta, que tem a ver com vitória, e essa vitória tem a ver com essa conduta, é por conta desse destemor aflorado. É o destemor que Davi teve quando enfrentou Golias. Imagine, um molequinho, um menino de pequena estatura, e Davi era de pequena estatura, com uma funda, aquela arminha quase que de brinquedo ali, com pedras cuidadosamente escolhidas, lutar contra um gigante de quase 3 metros de altura, cheio de couraça, com uma lança quase do tamanho dele não de Davi, quase do tamanho de Golias, e com destemor ele foi enfrentar Golias. Não é? Esse destemor. Esse destemor não significa ausência de medo por conta dele, mas esse destemor era por conta do conhecimento de Deus, é por conta da convicção de quem é que estava por trás dele. Tanto é que, com relação a Golias, ele dizia: olha, eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Uau! Que coisa! Então, isso era conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Então, essa é uma conduta importante. A outra conduta é a de desejar intensamente a presença de Deus. Eu diria até que quando nós conseguimos atingir esse estágio de desejar intensamente a presença de Deus, desejar intensamente estar próximo de Deus, nós vamos automaticamente assumir essa posição de ser destemido, de destemor. Mas, de qualquer maneira, é uma conduta vitoriosa, ou seja, faz parte da vitória e faz parte daquele que é vitorioso, o desejo intenso por Deus. Também faz lógica, porque se Deus está construindo a casa, realmente a casa vai ser construída. Salmo 127 já diz isso. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, quanto mais dependência nós tivermos de Deus, quanto mais desejo intenso nós tivermos de Deus, desejo de estar perto de Deus, mais nós vamos conseguir viver essa dinâmica que Davi vivia muitas vezes.
Tem um salmo, no capítulo 15, no Salmo 15, que responde para a gente, né? Quem poderá estar próximo de Deus? Já que a gente está falando do desejo intenso da presença de Deus, o Salmo 15, ele começa com uma pergunta, e que o restante são respostas a essa pergunta, o restante desse salmo. Então, no versículo 1 diz: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo templo? O salmista, que é Davi, faz essa pergunta. E ele mesmo responde dos versículos 2 ao versículo 5, aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, aquele que aos seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor, aquele que jura sem e cumpre o que prometeu, enfim, ele dá algumas dicas aí de quem é que vai morar no seu santo templo. Por quê? Porque Davi, ele no versículo 4, aí eu vou falar de uma outra porção, porque até agora, nesse destemor aflorado, a gente falou mais do versículo 1 ao versículo 3, e com relação a esse desejo intenso, a gente pode localizar essa conduta vitoriosa dos versículos 4 aos versículos 6, quando ele começa assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Então, eu só quis fazer um link com o capítulo 15, porque Davi mesmo fala: quem morará no seu santo templo? E ele dá algumas dicas ali de quem é que vai morar no seu santo templo, não é? E aquele que é justificado por Cristo, certamente morará no seu santo templo. Aplicando para nós hoje. Para Davi, era um buscar justiça sem olhar para Jesus, era cumprir a lei, era estar sempre próximo de Deus. Para nós, no Novo Testamento, é ser justificado por Cristo, sermos filhos de Deus, termos o nosso nome escrito no livro da vida e desejarmos cada vez mais isso que Davi já desejava. Davi, com essa confiança toda, com essa dependência toda que lhe garantia a vitória e que fazia com que ele tivesse esse destemor todo, ele sentia esse desejo intenso por morar na casa do Senhor. Esse morar na casa do Senhor não significa necessariamente ficar dentro do templo, mas estar junto de Deus, estar sempre junto de Deus. Isso significa possa morar na casa do Senhor, ou seja, eu quero estar sempre envolvido com Deus, a ponto da gente poder dizer assim, que a verdadeira adoração é aquela que uma pessoa se ocupa com a pessoa de Deus e com a sua vontade. Olha só. Isso é uma verdadeira adoração. Desejar estar na casa do Senhor significa ser um verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador é aquele que se ocupa da pessoa de Deus e da sua vontade. Não tem como não relacionar isso com Mateus 6,33. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas, as demais coisas, serão acrescentadas. Aquilo que o ser humano precisa realmente. E é nesse ponto que ele consegue contemplar a beleza de Deus. É nesse ponto que ele consegue
que a gente consegue perceber o que significa meditar no seu santo templo. O templo significava a presença de Deus entre o povo. Então, no versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, que significa a êxtase pela santidade de Deus, o desejo de estar próximo de Deus, de estar junto de Deus, de estar se ocupando com as coisas de Deus, de estar se ocupando com a pessoa de Deus, de estar integrado à vontade de Deus. Isso significa isso que Davi está mencionando aqui nesse versículo 4. E é ali, nesse versículo 4, que ele encontra segurança. Quando no versículo 5 ele diz, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo. Olha só que encadeamento lindo esse. Uma vez que eu estou com a minha preocupação em estar com a pessoa de Deus, cuidando e dentro e cuidando da sua vontade, estar dentro da sua vontade, eu consigo contemplar a beleza de Deus, eu consigo sentir esse êxtase espiritual, sabe? Isso que vai se caracterizar cada vez mais por sentimento de estar junto de Deus, desejo de estar junto. Assim como a corça anseia por águas correntes, eu anseio por estar junto a ti, Senhor, o salmista já diz. E aí, por consequência, no versículo 5, ele diz, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, e ele me porá no alto de uma rocha. Ou seja, é aí que a pessoa encontra segurança. Antes de começar o culto, nós estávamos falando sobre segurança, não é? Que às vezes nós às vezes tentamos nos segurar em coisas que são que tem a ver com segurança humana. E nós estávamos dizendo que a segurança humana nos frustra, mas a segurança de Deus nos equilibra, nos dá estabilidade. Por isso é que Davi, nessas condições, ele encontrava estabilidade, por quê? Porque no dia da adversidade, ele se ocultava no abrigo de Deus, no interior do seu tabernáculo. Além disso, no versículo 6, na primeira parte, ele diz, agora será exaltada a minha cabeça. É uma expressão para dizer que ele encontrará reconhecimento. Em algumas outras versões, pode até estar explicando isso, mas ser exaltada a minha cabeça significa encontrar reconhecimento. Às vezes nós temos dificuldades, não é? De ser reconhecidos. Às vezes nós temos uma necessidade muito grande de ser reconhecido. E nos frustramos. Porque a necessidade de sermos reconhecidos nos torna dependentes de pessoas. E nós somente somos reconhecidos quando nós dependemos de Deus. Então, o versículo 6, na primeira parte, agora será exaltada a minha cabeça, significa que é nessa situação de desejar Deus, de desejar buscar a Deus, de contemplar a beleza do Senhor, ou seja, estar em êxtase, como que enxergando a santidade de Deus, a beleza da santidade de Deus. E aí ele diz que, na segunda parte do versículo 6, no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei
e salmodiarei ao Senhor. Ou seja, ele poderá experimentar vitórias e oferecer sacrifícios de júbilo por conta dessas vitórias. São esses momentos de júbilo e de alegria pelas vitórias. Tudo isso por conta da dependência e da confiança. Por isso que os salmos de vitória se ligam à dependência e à confiança. E Davi já começa o Salmo 27 nos dando uma lição preciosa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E aí ele vai desenvolvendo todos os argumentos dele. Agora, o que nós precisamos entender, que esse é o terceiro ponto, é que uma conduta vitoriosa também passa pelo reconhecimento da nossa pequenez, da nossa vulnerabilidade, porque senão, se não fosse isso, nós nos tornaríamos orgulhosos demais da conta. Então, Davi, ele mostra ali a partir do capítulo 7, do versículo 7, desse capítulo 27, até o versículo 12, ele mostra esse senso de vulnerabilidade, esse senso de fragilidade. Ele manifesta esse sentimento de debilidade, ele é fraco mesmo. Aliás, isso não é tão difícil de entender. O próprio Cristo, Deus homem, homem Deus, ele mostrou não essa debilidade, mas mostrou esse medo, esse pavor naquele momento. Aquela decepção naquele momento em que ele levava todos os pecados da humanidade. Aquele momento, Deus, o Pai, havia abandonado o Filho. Então, esse reconhecimento de vulnerabilidade é importante. E ele mostra isso quando ele começa: ouve, ó Deus, a minha voz, eu clamo. Parece que é outro salmo, não é? Parece que ele esqueceu toda a confiança que ele demonstrou até agora. Tem compaixão de mim e responde-me. Logo no versículo 7, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Isso significa, a gente já pode pressupor isso, que Deus demorava para responder as coisas para Davi, viu? Não é só para você, não é só para mim que Deus demora para dar respostas. Deus nunca foi de dar respostas de pronto, quer dizer, ele pode fazer isso no momento que ele quiser, e ele já fez isso também, mas Davi, ele mostra aqui, pelo menos, que algum tempo ele viveu sem saber exatamente qual a resposta que ele teria de Deus. Ouve, Senhor, a minha voz é um clamor. Ele estava cansado já. Senhor, eu te falo, eu te clamo, eu te peço, e o Senhor não me fala, eu não consigo ouvir nada. É isso que a gente pode pressupor desse versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Mas aí no versículo 7, parece que ele mesmo, Davi mesmo, ele diz: ao meu coração me ocorre, ou seja, Deus falando no coração dele. Olha só que coisa fantástica, né? Essa conversa de Davi, que Davi tinha com ele mesmo e com as experiências com Deus. Ao meu coração me ocorre. Então, Davi olha para o coração dele e fala: me ocorre isso, ou seja, alguma coisa está brotando do coração dele, dizendo assim: busquem a minha presença. Quem é que estava falando isso no coração de Davi? Percebeu? Buscarei, pois, o Senhor a sua presença. Aí é Davi falando. Então, Davi fala: o meu coração me ocorre. É como se Davi estivesse falando assim: olha, eu ouvi o meu coração falar. Busquem a minha presença. Deus falando no coração. E aí Davi respondendo: buscarei, pois, o Senhor a tua presença. É como se ele estivesse respondendo a isso que surge no coração dele. Mas aí ele continua:
Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Aqui ele mostra o quanto ele precisa da misericórdia de Deus, porque ele reconhece que Deus está virado com ele por algum motivo. Ele é homem, é frágil, é pecador, como qualquer um de nós. Por isso é que essa porção fala desse reconhecimento de fragilidade. Não obstante a certeza, mas ele também tinha o seu momento frágil. O pastor Felipe Seabra, um pastor de Fortaleza, eu ouvi ele falando alguma coisa assim, olha que coisa interessante. Pessoas não são tão confiantes quanto parecem. Davi parecia confiante, não parecia? Então ele fala, pessoas não são tão confiantes como parecem, nem tão medrosos quanto imaginam. Isso significa o quê? Que dentro do ser humano tem essas duas componentes, a componente de certeza, a componente de fragilidade. De manhã a gente começa com fé, acordamos com fé e vamos dormir com dúvidas. Não é mesmo? Será que é só comigo que acontece isso? Cada um de nós vive isso. Tem momentos que nós estamos com a fé lá nas alturas, e tem momentos que nós estamos medrosos, fragilizados, mas que isso não nos torne com problemas emocionais. É a fragilidade, é reconhecer a nossa vulnerabilidade, não é? E nós vemos isso no texto. Mas aí ele já diz assim também, olha só, é quase que uma conversa. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Aí é o Davi que tinha certeza. O do 7 é o Davi com dúvida. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim. Então, essas situações nós vivemos também. Versículo 11 diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Então, nós vemos aí, nesse Salmo 27, nós vemos aí alguns componentes aí de, de conduta vitoriosa, né? Uma componente é o destemor, baseado na fé, na confiança e na dependência de Deus, que devemos ter. Devemos mostrar uma conduta vitoriosa através do desejo intenso de estar na presença de Deus, contemplando a beleza de Deus, meditando no seu santo templo, sendo um verdadeiro adorador, se ocupando da pessoa de Deus e com seus propósitos redentivos ou redentores. Temos falado sobre isso aos domingos. Mas, ao mesmo tempo, reconhecendo a nossa fragilidade. Nós somos fracos, por isso é que precisamos estar sempre firmes. Porque se nós não tivéssemos consciência dessa fragilidade, nós abriríamos a guarda. Agora, se nós somos reconhecedores da nossa fragilidade e da nossa vulnerabilidade, nós procuraremos estar firmes mais vezes, a ponto de nós entendermos o que Davi fala no último versículo 14, que é o versículo 14, quando ele fala: espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Então, essa deve ser a nossa postura. Nós somos frágeis, nós precisamos levar em conta isso, esperar no Senhor, buscá-lo, desejar como Davi desejou,
pedir isso, né? Antes, pedir isso, uma coisa peço ao Senhor, pedir e buscar. Ou seja, eu peço, Senhor, eu quero estar morando na tua casa. Ou seja, eu quero estar mais tempo com o Senhor. Eu quero estar me dedicando mais aos teus propósitos e não aos meus. Eu quero estar mais junto de ti. Eu quero estar mais me ocupando da tua pessoa e dos teus propósitos do que dos meus. E buscando isso. Buscando, não só pedindo, mas buscando, fazendo a nossa parte, indo, participando, não é? O melhor lugar para nós trabalharmos isso, ou um dos melhores lugares para trabalharmos isso, é a igreja. A igreja de Jesus junta. É como Salmo 2, como Atos 2 fala. Como vivia a igreja nascente. Versículo 42 a 47, que também nós falamos no domingo, à noite, nós percebemos como essa igreja vivia. Ela pedia, isso é pedir e buscar. Então, esse Salmo 27, ele é muito, muito precioso. Um salmo de vitória, que pressupõe confiança e dependência de Davi, e que mostra algumas condutas vitoriosas. Destemor, desejo intenso de Deus e consciência de fragilidade, de vulnerabilidade, que é isso que vai nos fazer ficar sempre de guarda alta, sempre a postos. Não abrindo a guarda, não se distraindo, não distraindo as nossas atenções, porque o diabo não está distraído, não. Salmo 27. Mais uma viagenzinha maravilhosa pudemos fazer aí através desse salmo de vitória, que pressupõe confiança e dependência de Deus. A minha oração é sempre essa: Senhor, me ajude a ter consciência disso, o máximo de tempo possível, e ajuda-nos como igreja a viver esse clima, porque o povo de Deus era vitorioso quando ele tinha esse tipo de conduta vitoriosa. Feche seus olhos, vamos orar, pedir que o Senhor nos ajude, mais uma vez. Ele ajuda, sabe? Às vezes é até assim, até pro forma, Senhor, nos ajude, porque o nosso Deus é o único que faz o que lhe compete fazer. É o único que é eficiente. Nós é que não somos eficientes o suficiente para buscá-lo de maneira eficiente. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque estamos juntos mais uma vez e falando um pouco desse maravilhoso salmo, salmo de vitória, que nos leva a relacionar a dependência e a confiança que Davi tinha, mas com condutas vitoriosas também, destemor, desejo intenso de ti e consciência de fragilidade. Que nós possamos, Pai amado, estar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, um pouco mais, através desse devocional, dessa mensagem no Salmo 27. Ajuda-nos como igreja, Senhor. Igreja Batista Vida Nova. Num tempo em que pessoas estão tão fragilizadas, pessoas estão tão fracas para tomar decisões ousadas, até decisões de retorno ao convívio na tua casa. Pessoas estão tão fragilizadas. Que dificuldade tem, inclusive, de estar mais tempo de joelhos diante do Senhor e com a tua palavra aberta, se distanciando da tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, a
recuperar, ajuda-nos a nos reestruturar. Ajuda-nos, ó Deus, a trabalhar o restauro espiritual da nossa igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém.